meus irmãos, graças a paz de Jesus. Chegamos aqui, metade da nossa caminhada, metade da nossa missão. Nós já vimos 3 dos brados de Cristo na cruz, e hoje de manhã nós vamos ver o número 4 e o número 5, porque são 7 brados e nós só temos 6 mensagens, então temos que nos adaptar aqui e dar um jeito, né? Bem, nos brados 4 e 5, irmãos, nós vamos ver aquele que é semelhante a nós, humanos, nos dando uma palavra de angústia, ali na cruz. Nós vamos ler 2 textos. Primeiro, Mateus capítulo 27, versículos 46 a 49. E depois o texto paralelo no Evangelho de Marcos, ok? Mateus 27. Por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa: meu Deus, por que me abandonaste? Quando alguns dos que estavam ali ouviram isso, disseram: ele está chamando Elias. Imediatamente, um deles correu em busca de uma esponja, embebeu-a em vinagre, colocou-a na ponta de uma vara e deu-a a Jesus para beber. Mas os outros disseram: deixa-no, vejam se Elias vem salvá-lo. Marcos 15, 34 a 36. Por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa: meu Deus, por que me abandonaste? Quando alguns dos que estavam presentes ouviram isso, disseram: ouçam, ele está chamando Elias. Um deles correu, embebeu uma esponja em vinagre, colocou-a na ponta de uma vara e deu a Jesus para beber. E disse: deixa-no, vejamos se Elias vem tirá-lo daí. O que Jesus brada, meus irmãos, nesse momento triste, é na verdade uma citação do Salmo 22, versículo 1, escrito por Davi: meu Deus, por que me abandonaste? Por que estás tão longe de salvar-me, tão longe dos meus gritos de angústia? Porém, meus irmãos, os seus adversários, os adversários do Senhor, não conseguiram entendê-lo. Muito provavelmente, a dificuldade de entender exatamente o que Jesus falava tem a ver com já o comprometimento da sua dicção. Ele está a minutos da sua morte. Então vamos recapitular? Um flagelo de açoites incrível, coroa de espinhos, 6 horas de crucificação, lembrando que os cravos perfuravam o seu nervo no pulso, a dor viajava até os seus ombros, seu diafragma já falhava em respirar, e a cada respirada, detalhe, ele tinha que esforçar-se e levantar o corpo para poder respirar, forçando a ferida nos pés. Esse é só um pequeno resumo do que era a crucificação. A falta de sangue já era algo real, então muito provavelmente ele já enrolava as palavras, e eles não entendem, porque ele já está perto da sua morte às 15 horas. Então eles se confundem. Eles acham que Jesus está chamando Elias em lugar de Eloi, que significa Deus meu em aramaico. Jesus está aqui experimentando algo que é completamente inédito à sua vida. É completamente alheio e externo à sua própria existência. Por todo sempre, nós não temos como entender o que é a eternidade, irmãos. A minha antiga professora de EBD nos adolescentes, a tia Nancy, ela falava assim: pensa na eternidade, feche seus olhos, pensa na eternidade. A gente fazia com 11, 12 anos, 13. Aí ela dizia: é muito mais. Essa era a forma dela nos ensinar de maneira bem tranquila, que é impossível entendermos a eternidade. Pois bem, desde sempre o Senhor esteve perfeitamente unido à Trindade, a Deus Pai, estava perfeitamente unido ao Espírito. Então, o que ele está experimentando aqui é algo novo, um afastamento do Pai. Naquele momento ali, com todos os pecados dos filhos de Deus sobre si,
Jesus se tornou repugnante ao Pai. Mas veja bem, ele se tornou repugnante no sentido judicial. Primeiro, porque os pecados não eram dele. Segundo, porque intrinsecamente, meus irmãos, é impossível que a Trindade realmente se afaste uma da outra ou se torne um dos elementos destacados da Trindade. Não, isso não existe. A Trindade sempre foi e sempre será. Mas no sentido judicial, estou me referindo a leis, certo? A fórum, é que a salvação é transcorrida. A nossa culpa judicial foi colocada sobre ele. E nesse sentido, ele se transformou em algo repugnante ao Pai. Mesmo que não fosse pecado, obviamente, e nem que de fato ele fosse sequer o agente dos nossos pecados. Porém, Isaías já havia profetizado isso. 700 anos antes, no famoso capítulo 53, versículos 5 e 6, Isaías já escreveu: mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos. Cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Então, se você quer ter uma pequena percepção, muito pequena e limitada, pense na última vez que você se sentiu culpado, envergonhado diante de Deus. E detalhe, provavelmente foi por um único erro, por uma única coisa que você fez. Então a experiência de Jesus, meus irmãos, é literalmente impossível de ser imaginada por nós. Porque se eu tivesse sobre mim agora todos os pecados só do Joversi, desde a primeira malcriação, desde o primeiro não atravessado que eu dei para a mamãe, até agora, eu acredito, meus irmãos, que eu perderia a minha sanidade. Eu perderia a minha faculdade mental. Tamanha perturbação que isso traria sobre a minha vida. E aí você começa a entender, meus irmãos, o que aconteceu na noite anterior. Paul Washer tem um sermão em que ele fala assim: você acha que no Getsemane, na noite anterior, Jesus suou gotas de sangue? Jesus pediu ao Pai que afastasse dele esse cálice porque ele estava com medo de uma cruz romana? Você acha que ele pediu tudo aquilo isso porque ele não queria passar pela dor física? Que detalhe, milhares, provavelmente dezenas ou centenas de milhares haviam passado antes dele. Você acha que é isso? Você acha que ele era esse tipo de homem fraco? Se ele fosse brasileiro, fosse, em vez de Paul Washer, Paulo Lavadeiro, ele ia dizer: você acha que esse tipo de cabra frouxo? Hã? É porque o Washer era lavadeiro. Você acha que Jesus era esse cabra frouxo que estava ali chorando, choramingando? Não, irmãos. O Getsemane é Jesus antecipando o pecado e a condenação humana sobre si. E ali, meus irmãos, como está no título ali, é quando ele mais próximo se faz de nós. Ele sempre foi 100% Deus, mas faltava um detalhezinho: ele nunca havia carregado pecados, porque nunca os cometeu. E aí ele faz isso agora. Nós vamos ver, meus irmãos, nesse trecho, nesses 2 versículos, 2 ensinamentos. Eu acho que eu digitei errado, porque eu venho fazendo sequência, mas verifica aí. 2 ensinamentos na morte de Jesus sobre o que ele sente na nossa humanidade. Se eu estiver errado, os irmãos relevem, por favor. Primeiro, Jesus nos ensina que ele sabe o que o pecado provoca entre nós e Deus. Ele sabe o que o pecado provoca entre nós e Deus. No Antigo Testamento, novamente, nós temos umas declarações mais claras e veementes sobre isso com o profeta Isaías. Passamos por esse texto há 1 mês, 2 meses atrás, Isaías 59, quando estávamos já no finalzinho, talvez um pouquinho mais da exposição de Isaías. Vejam, o braço do Senhor não está encolhido que não possa salvar, e o seu ouvido tão surdo que não possa ouvir, mas as suas maldades separam vocês do seu Deus, e os seus pecados
esconderam de vocês o rosto dele, e por isso ele não os ouvirá. Isaías 59, versículos 1 e 2. Reparem, meus irmãos, que lembrando a nossa exposição, Isaías está no finalzinho. Faltam 7 capítulos. Passaram-se décadas, 4 ou 5 reis, e o povo não aprendeu nada. E aí nós começamos a entender como que o pecado é algo grudento. Eu sei você, meus irmãos, eu sou um pouquinho chato com sujeira. Não fui criado com vó. Eu simplesmente não gosto de sujeira. Não gosto de mão com um cheiro que eu não gosto, eu não gosto, nem nenhum toque, nem nada assim. Eu simplesmente sou limpinho, sei lá. Não gosto. Então, se eu pego aqui a mão ficou melada, eu não vou esperar, eu já vou lavar. Eu não gosto. Cheiro, o leite é maravilhoso, eu adoro café com leite. Entornou em mim, lascou. Vou trocar de roupa, eu vou lavar, porque eu não gosto. Não gosto. Mas o povo ouviu a sujeira sendo jogada em cima deles o tempo todo. É isso que está acontecendo. E eles simplesmente não entendiam. Não davam passo, não tomavam providências para resolver aquilo. A sujeira, você se acostumou com a sujeira. E o povo, década após década, assim continuava. E esse pecado, meus irmãos, ele produz mais de um tipo de separação entre nós e Deus. Primeiro, por exemplo, a separação que nos torna pecadores em essência. Coisa que nós vamos ser até o nosso último dia de vida, não tem jeito. Sempre brinco com os casais no aconselhamento que não tinha nenhum não pecador disponível, ele teve que se contentar em casar contigo. Miserável pecadora. E vice-versa. Que o único pecador que tinha, não pecador que tinha disponível, não estava realmente disponível. E era só homem, então não tinha nem alternativa para, né? Acabou. De resto, irmão, só temos pecadores. Essa é, infelizmente, a nossa essência. A comunhão que Adão e Eva um dia experimentou, ela foi, meus irmãos, simplesmente obliterada, destruída. É outra coisa que nós não temos condição de imaginar o que era Gênesis 1 e 2 e pedacinho do 3. E ainda assim, não era suficiente. Eles resolveram ouvir a serpente. O pecado produz, então, meus irmãos, esta essência separada de Deus. Mas é uma outra consequência do pecado. Essa mais presente ainda na nossa vida, porque a primeira, pelo Espírito, pelo poder do Espírito Santo de Jesus, a gente consegue colocar sob controle. Consegue. O pecado, meus irmãos, ele não é uma força indomável. Ok? Ele não é um cavalo selvagem, é um cavalo lavradeiro, que você simplesmente não tem controle nenhum sobre ele, não. Mas, às vezes ele não é controlado. Aí vem a segunda forma de separação. O pecado nosso de cada dia. E ele nos separa de Deus, ainda que nós estejamos em um relacionamento de aliança com Ele em Cristo Jesus. Continuamos seus filhos, continuamos salvos e remidos, mas a nossa comunhão é afetada e perdemos o discernimento espiritual que só vem em andarmos próximos a Ele. Quando o Asaf era pequenininho, o Rei Leão era o filme de Baila. E isso era pré-DVD. O filme acabava, ele olhava para mim dizendo: pai, leão. Eu tinha que distrair a criança com malabares e sabe lá o que, truque de mágica, enquanto a fita rebobinava para assistir Rei Leão pela milionésima vez. Eu já sabia os diálogos de cor. A musiquinha lá dele cantando para distrair a hiena. Um pouquinho, um tocinho, sabia tudo. Tanto que eu vi aquela coisa. Mas aí, de tanto assistir, eu aproveitei uma cena para falar com ele. Ele deve lembrar, se ele era muito pequenininho. O filhote, né? Simba, desobedece o pai e vai no cemitério de elefante, né? Quase vira ração de hiena. Se o pássaro mordomo lá não fosse chamar Mufasa, e aí ele chega, legal, pegando, correndo, que desgraçado, para lá, para cá. Bem, ele ia morrer. Então, aí eles voltam, né?
E aí na volta, Simba pisa na pegada do pai. A pegada do pai é desse tamanho, a patinha dele. Comecei a entender. E o pai está muito desapontado. Aliás, meus irmãos, uma das piores coisas que um filho obediente, um filho dedicado pode sentir é desobedecer, é desapontar os seus pais. Não só desobedecer, desapontar. São as piores coisas que você pode, eu acho que é um dos piores sentimentos que você pode ter. E essa é aquela cena traduz. Simba não deixou de ser filho. Mufasa não deixou de ser seu pai. Aí ele chega, né, com as orelhinhas para trás, de felino. E ele fala exatamente isso. Que ele estava desapontado, você me desobedeceu. E aí o pai olhava pro horizonte e tal, né? Bem, passar todos esses anos, não sei se vocês sabem, meu filho vai ser pai, então eu não lembro mais todos os detalhes, mas e aí ele está preocupado se o pai ainda gosta, ainda ama, né? E aí o pai muda. Acho interessante, mas isso aí para mim são toques da graça comum de Deus. Como Deus pega pessoas que não conhecem, muito provavelmente, e eles colocam essas sacadas na cultura popular, que a gente vê, né, um vislumbre de Deus ali. Ou talvez não. Talvez seja um irmão nosso que estava naquela produção e era temente a Deus. Deixa eu botar isso aqui no script, ver se alguém pega esse detalhe, essa referência aqui. Então, meus irmãos, quando a nossa comunhão é rompida, é isso que nós estamos com Deus. Precisamos religarmos a nós. Uma terceira forma que o pecado nos separa, aí é mais grave. A separação eterna, que só vem sobre aquele que em vida jamais entregou a vida a Cristo como Senhor e Salvador. Só vem sobre os ímpios, e ela é verdadeira. Todo aquele que jamais reconheceu a Cristo como Senhor e Salvador durante a sua vida, quer ter sido bonzinho ou mauzinho, pouco importa, está eternamente condenado e separado de Deus, e agora não tem mais jeito. Na cruz, irmãos, o Filho Santo e Perfeito de Deus experimentou uma separação que contrariava, como eu disse, vou reclamar do vento não porque está calor, contrariava a sua própria essência. Ele é um com o Pai, afinal de contas. Mas ali, meus irmãos, Jesus mostrou a profundidade da sua humanidade que ele compartilhava conosco ao experimentar essa separação que de alguma forma nós sempre, todo ser humano já experimentou. Em essência da sua natureza pecaminosa, na comunhão perdida ou, infelizmente, na morte eterna. Nunca pecou, mas ele entende a nossa luta contra o pecado e o peso que o pecado produz em nós, entre nós e o justo juiz, o nosso Deus. Isso, meus irmãos, é uma lição em si. O pecado não é uma brincadeira. O pecado não é algo sem importância. Por mais que entendamos que não existe pecadinho e pecadão, apenas consequências e consequências maiores ou menores, ele não é algo que pode ser levado de maneira leve. Nós jamais iríamos ignorar uma marca de mão suja, de lama, de graxa, de o que quer que seja de fuligem, que fosse colocado sobre um vestido branco de uma noiva. Haveria desespero, o casamento está arruinado, o que vai se fazer? Ninguém jamais diria, segue a cerimônia, essas coisas acontecem. A nossa suja e feia mão tem tocado na santidade de Deus todo o tempo. Porque a santidade de Deus, meus irmãos, contrasta 1 milhão de vezes mais do que um exemplo de um vestido branco de noiva. Quando ela está em contraste com o meu e o seu pecado. E é isso que Jesus experimentou. Mas ali também, meus irmãos, em segundo lugar, Jesus nos ensina que Ele é o único que pode ser o nosso mediador. O que é um mediador? O mediador, ele precisa ter algum elo com os dois lados. Para mediar entre um lado e outro, você não vai chamar alguém que, por exemplo, seja parcial àquele lado ou a este. Você não vai chamar alguém que, por exemplo, seja antipático àquele lado. O mediador precisa estar tocando nos dois lados.
para colocar a mão sobre os dois e trazer a reconciliação. E a coisa triste, meus irmãos, é quando os homens confiam em qualquer outro meio, a não ser o Redentor como mediador. Qualquer coisa fora do solos Cristos, somente Cristo, traduz o quê? O ego humano, que insiste em não entender que a única coisa que nós contribuímos para a nossa salvação é o pecado do qual somos redimidos, nas palavras de Jonathan Edwards. Ou seja, meus irmãos, se qualquer outro instrumento é colocado para aproximar-me de Deus, minhas obras, a religiosidade, né, meu cargo na igreja, eu sou batista há tantos anos, eu sou batizado, não importa, eu estou colocando outro meio, outro mediador. E Paulo já nos advertiu, há só um Deus e só um mediador entre Deus e os homens. E olha o detalhe da frase, irmãos. Jesus Cristo, como é que termina? Homem. Jesus Cristo, homem. Eu vou te contar, meus irmãos, Jesus sempre escolhe bem, mas quando ele escolheu Paulo, ele foi gol de placa, porque o cara era preciso nas suas colocações. Um detalhe, e a teologia do texto aprofunda milhões de quilômetros. Jesus Cristo, homem. Entre Deus e nós. Então, meus irmãos, por ter carregado o nosso pecado e por ter experimentado os efeitos dele, e principalmente por sair disso tudo totalmente santo e justificado, Jesus pode colocar as mãos sobre o Pai, sobre nós e nos unir novamente ao nosso Criador. Ele é o nosso único mediador. Antes de passarmos, irmãos, para o próximo brado, o que isso nos ensina aqui hoje? Novamente, muito semelhante ao que vimos em outros brados, nós temos esse Deus próximo. A doutrina de Cristo ela é incompleta quando ela traz um Cristo distante, o Cristo transcendente. E realmente ele é. A doutrina da transcendência de Cristo, ela vem nos ensinar que você não pode entrar como os animistas que acham que Deus está na árvore, Deus está no seu próximo. Uma coisa meio hippie, que foi trazida para cá, mas isso é animismo, isso é coisa da África, é coisa da Ásia e coisa dos povos indígenas também, onde a divindade está em tudo. É uma mistura de panteísmo e pananteísmo. Isso é uma longa conversa, está lá no nosso EBD, você pode assistir o vídeo. Então a transcendência de Cristo, de Deus, é importante porque ele está separado e longe da nossa criação. E aí a gente desespero. Mas aí vem a segunda parte, a imanência. Sabe o que é a imanência, meus irmãos? Ele está aqui do ladinho. Próximo, perto. Como nós já vimos, na nossa dor, na nossa luta. Mas aqui nós vamos para outra categoria. Na nossa luta diária contra o pecado. Perceba, isso não é passar panismo. Isso não é, né? Ele é assim mesmo. Sabe o que eles fazem? Né? Não, filho, não faz isso. O quê? Para de enforcar o coleguinha. Mãe, aquele pai mole que deixa o menino tal. Criança é assim mesmo. Esse não é o nosso Deus. Então, ele está próximo e compreender o nosso pecado é uma tremenda ferramenta, meus irmãos, porque nele nós encontramos todas as dicas, todas as sugestões, todo o poder, toda a solução para sair do pecado. Não há pecado que não seja comum aos homens, Paulo escreveu. Mas junto com a tentação, Deus dá sempre o escape. E Jesus, meus irmãos, é perfeito nisso. Então é público e notório, irmãos, que nós sofremos num mundo hipersensualizado. E eu vou pedir perdão e permissão às irmãs, mas isso afeta, vamos colocar aqui, 51% a mais os homens. Para você não se sentir tão, a gente está se falando de vítima, de coitadinho. Não é isso não. Isso é um fato. Isso é um fato. E aí eu vou para o meu Senhor, que tem uma mulher tocando em si, certo? Nos seus pés. Ele não é afetado por isso. Uma cena que poderia facilmente ser corrompida e sensualizada por um mundo podre, é pura, santa, é bonita. E não tem nada de errado. E convivia com prostitutas.
que se tirar pelo que elas se vestem hoje, com certeza não era muito diferente há 2000 anos atrás, porque elas estavam oferecendo ali uma imagem, ou o que quer que seja que eles queriam transmitir ali. O ponto aqui, meus irmãos, é que você tem evento após evento. Você está com raiva, você está com ira, você quer sair distribuindo bolacha para todo mundo. O meu manifestou hoje de manhã para o menino que fica batendo nas professoras da escola da minha esposa, está dando pescotapo até chegar perto do pai e entregar para o pai. Aí você tem Jesus. Eu jamais vou ser vilipendiado, humilhado como ele. Pode botar isso aí. E lá, 700 anos antes, Isaías disse que como ovelha, sabe o resto, né? Muda diante dos tosqueadores. Ele não abriu sua boca, não fez nada. Mas o que ele fazia, meus irmãos, era estabelecer fatos. Você não sabe que eu tenho poder para lhe mandar matar, lhe mandar soltar? Disse Pilatos. Eu fico pensando, meus irmãos, Pilatos, num segundo, um microsegundo, não segundo a eternidade. Que besteira que eu fiz. Porque eu acredito que ele viveu sua vida inteira na ignorância e a ficha nunca caiu. Tá? Mesmo quando ele soube que o corpo era assumido, mesmo quando ele soube que as pessoas estavam dizendo que ele ressuscitou, não acho que a ficha caiu. Não se tem na história uma conversão de Pilatos. Mas naquele momento ele, se achava rei da cocada preta. Roma deu toda a autoridade para ele. Quem Jesus responde? Jesus não está sendo afrontivo. Nenhuma autoridade. Isso também é um fato, irmãos. Nenhuma autoridade você teria sobre mim se do alto não lhe fosse dada. Você diz que eu sou rei? Eu sou. Mas meu reino não é deste mundo. Porque se fosse deste mundo, os meus seguidores... Fatos. Se os fatos irritaram mais a Pilatos, é problema dele. Não de quem estava colocando os fatos. Aí, meus irmãos, eu passo a minha vida a limpo e eu começo a ver, e não está sendo assim. Os confrontos, não está sendo assim em todas essas circunstâncias que o nosso Senhor passou. Por quê, meus irmãos? Porque é Ele que vai pegar a minha finitude e mediar com Deus, que é o nosso segundo ponto. Aí nós somos confrontados em o quanto desesperadamente nós precisamos de um Redentor. Nas palavras de Tim Keller sobre o Natal, né? A mensagem principal do Natal é: o mundo não pode salvar a si mesmo. Nós precisamos ser resgatados. Então, a história, eu não preciso de um herói, não preciso ser resgatado, como algumas músicas já cantam há algum tempo, talvez você conheça uma delas, ela é uma falácia. Assim, eu digo, epa, me inclua fora dessa. Eu preciso de um herói, eu preciso de um resgatador. Eu estou perdido. E ele é o nosso Redentor pleno em relação a isso. Mas, meus irmãos, ele também se identifica com a nossa humanidade em uma pequena expressão que agora está no Evangelho de João. Essa expressão, muito provavelmente, aconteceu entre os versículos de Mateus e Marcos que nós lemos. Deixa eu explicar para vocês. João 19, versículo 28, nós temos o nosso quinto brado. Mais tarde, sabendo então que tudo estava concluído, para que a Escritura se cumprisse, Jesus disse: tenho sede. Por que eu sei disso? Porque, por causa da sua expressão, eles vão fazer o que está nos textos que a gente leu antes: pegar a esponja e beber em vinagre e dar a ele. É aí que se cumpre a profecia. Então, o quarto brado de Jesus não é registrado por João. O quarto é o que nós acabamos de ver, certo? Eloi, Eloi, lama sabachthani. Mas agora no quinto ele destaca a humanidade de Jesus de outra forma. E mais uma vez, meus irmãos, Jesus fica bem próximo de nós. Pastor, isso é meio óbvio. Está lá 6 horas, eu sentia sede com 1 hora em 6 horas, certo? Já falei, meus irmãos, nada é desperdiçado das falas de Jesus. É até possível, não estou afirmando, que Jesus tenha falado outras coisas na cruz e os apóstolos, sobre a instrução do Espírito Santo, não registraram. Mas nós temos outros 7 brados. Mas esses foram registrados, porque esses têm importância. E destacar, meus irmãos, a identificação de Jesus conosco é extremamente importante. Há vários anos atrás, numa conferência da Fiel, eu ouvi essa história que me deixou impressionado e marcado desde então. Franklin Ferreira, na verdade, contou. Durante a Segunda Guerra Mundial, na alta
da prisão de judeus nos campos de concentração, quando os judeus desobedeciam, ou às vezes por mera diversão, é porque nazista é gente boa toda a vida, né? Então, só por diversão. Talvez você tenha assistido a lista de Schindler, onde aquele oficial, embebido, ali, bêbado, atirava em prisioneiros por pura diversão. Bem, lá estavam eles e alguns judeus estavam sendo executados, enforcados em um campo de concentração. Ao lado deles, ao lado da execução, uma multidão observava, multidão de judeus. E um dos judeus, observando aquilo, percebeu que estava ao lado de um rabino, de um rabi, um líder religioso. Ele se volta, indignado, com raiva, e pergunta ao rabi: onde está Hashem? Hashem é como o judeu chama a Deus, até mesmo hoje em dia, o Eterno. Onde está Deus? Indignado ainda mais, o rabino respondeu com um olhar grave nos olhos daquele homem: Hashem está ali, sofrendo conosco. É claro, meus irmãos, que devido à cegueira espiritual de todos os dois, de ambos, nem o rabino, nem aquele homem podia perceber que este é um dos maiores diferenciais do nosso Deus, o único Deus. Ele não está só ali sofrendo, ele de fato sofreu. Ele de fato se fez homem. E só o Deus que sofreu pode entender o nosso sofrimento. Só o Deus que provou na própria carne, literalmente, a dor, o abandono e tudo mais, pode entender o nosso sofrimento. Então, naquela cena ali, meus irmãos, estamos chegando ao final. O ministério de Cristo para os outros foi encerrado. Agora, meus irmãos, o ministério dele, de certa forma, é a observação do seu sofrimento. E assim ele está ensinando. E aí ele está comprovando a eles que ele não é apenas um Messias transcendente, glorioso, celestial, vitorioso. Ele é verdadeiramente um homem. E aí ele faz isso para que a Escritura se cumprisse, como diz o texto. Ele se diz com sede. E essa sede é a expressão aguda da sua exaustão, do seu cansaço corporal. E detalhe, foi especificada como parte da agonia do servo sofredor no Antigo Testamento. Salmo 69, versículo 21. Puseram fel na minha comida e para matar minha sede deram-me vinagre. E é exatamente isso que vemos no próximo verso, que não está ali registrado no slide. Verso 29. Estava ali uma vasilha cheia de vinagre. Então embeberam uma esponja nela, colocaram a esponja na ponta de um caniço de isopo e a ergueram até os lábios de Jesus. Olha aí. E se cumpriu exatamente o que estava no Salmo 69. Assim, diante deles, nós temos o verdadeiro Messias homem, que foi prometido e agora está sendo, mais uma vez, apresentado. Não um herói mitológico, não um herói que ia destruir os homens, antes o servo sofredor profetizado por Isaías. Um detalhe, irmãos, interessante no nosso texto, só para deixar a coisa mais até colorida. Em resposta à sede, diz o texto, um caniço de sopo é usado para levar o vinagre até Jesus, certo? Uma esponja colocada na ponta do caniço. Isso é interessante que no filme eles usaram a lança do centurião. O texto é claro. E aí lá em Êxodo, meus irmãos, 12, 22, olha como a Bíblia é. Êxodo 12, 22. Um feixe de sopo foi usado para passar o sangue na viga superior e nas laterais das portas, quando? Para que o anjo vingador não matasse os primogênitos dos hebreus durante a 10ª praga no Egito. É interessante, meus irmãos, como Deus usa um incrédulo responsável pela crucificação para fazer o link, para que a gente possa entender como que o que está acontecendo ali não é mero acaso, é plano de Deus. Nós não temos, meus irmãos, como afirmar muito mais do que isso, mas é impressionante como chama a atenção a soberania de Deus sobre os detalhes do que está acontecendo. Bem, o que esse texto vem nos ensinar? Vamos lá. Mais uma vez, eu escrevi 3, é o erro do Ctrl+C, Ctrl+V, mas deve estar fácil de corrigir lá. Primeiro, são só 2.
Jesus nos ensina que Ele jamais deixa de entender a nossa existência humana. Jesus nos ensina que Ele jamais deixa de entender a nossa existência humana. O quinto brado aqui, tenho sede, nos remete a tudo que o Senhor fez nos seus 30 e tantos anos, em toda a sua vida. Isso, meus irmãos, eu me refiro a como Ele viveu exatamente como ser humano. A antiga frase do credo declara isso com clareza: Deus de Deus, homem de homem. A sua humanidade não era uma fachada, não era uma mera aparência. Na cruz, a sua carne foi de fato exposta ao chicote romano, e o sangue de fato descia, e eram tão reais, meus irmãos, como se tivesse acontecido com qualquer um de nós. Nada ali era sobrenaturalmente falsificado, nada dali era mero acaso. Hoje existe um homem de carne e osso na glória. Hoje existe um homem de carne e osso na glória. O que comprova, meus irmãos, que o que aconteceu com ele irá acontecer conosco também. Seremos glorificados, estaremos um dia no mesmo lugar. Essa humanidade absoluta, meus irmãos, é resumida, sintetizada dessa forma pelo autor de Hebreus, em Hebreus 4,15. Pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Completamente humano, completamente participante de tudo que nós temos. De fato, então, Ele é o nosso sumo sacerdote, aquele que se coloca entre nós e o Senhor, intercedendo, cuidando, zelando por nós. Ele compreende nossas lutas. Isso não significa, meus irmãos, que Ele concorda, como eu falei, no passapano, né? Quando sucumbimos às nossas lutas, mas que Ele entende o peso que as mesmas trazem sobre nós e está disposto a oferecer ajuda, capacitação, poder para vencermos o que quer que seja. É interessante, meus irmãos, como que ainda assim os cristãos, pelo menos assim eu acredito que eram bem no começo, inventaram ao longo do caminho a alternativa dos chamados, entre aspas, santos. Já parou para pensar? Não precisamos de santos. Não precisamos de seres humanos que venham nos representar diante de Deus ou ser uma referência de como é viver para Deus. Nós já temos a referência. Com A maiúsculo, grifado, negritado, itálico, o que você quiser. Põe em marca-texto. Ele é a referência. Ele é o modelo. Eu aprendo com Paulo, com Pedro, com João, claro. Mas não preciso que ele vá diante do Senhor lá: Senhor, eu vim aqui interceder pelo Joveci porque eu sou padroeiro dele. Dá um desconto para ele. Eu sei o que é isso aí. Eu neguei o Senhor 3 vezes. A gente é pobre. Não precisamos disso, irmãos. Nós temos um representante perfeito, tanto diante do Pai, aquele que representa diante do Pai, chama Jesus Cristo o justo, como também na nossa vida diária. E a última parte, meus irmãos, do texto que eu li de Hebreus, ele dá o gancho para a nossa próxima lição, e última de hoje de manhã. Número 2. Jesus nos ensina que, apesar das limitações da nossa existência humana, Ele venceu como homem para se tornar um modelo e exemplo. Venceu o pecado. Porque o texto diz que Ele passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. E ainda completa antes: alguém como nós. Pedro, na primeira carta de Pedro 2,21 diz: para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando-lhes exemplo, para que sigam os seus passos. Nessa, meus irmãos, em várias outras passagens, nós percebemos como Cristo, na sua vida e na sua morte, sempre estava dizendo: olhem para mim, façam o mesmo. Como diz, irmãos, a letra do cântico: Cristo é a nossa vida, o motivo do louvor em nossos corações, pois morreu a nossa morte para vivermos sua vida, nos trouxe grande salvação. Quando a gente ouve essa música na primeira vez, a minha mente, na verdade, foi para vivermos a sua vida, eu pensei, a vida eterna. Mas depois, irmãos, a gente vai entendendo mais a Bíblia, e eu acho que era isso que o irmão Ademar, que fez essa canção, estava pensando. A nossa vida eterna, ela não começa quando você fecha seus olhos pela última vez.
Minha vida eterna começou há 45 anos atrás. Quando um menino de 10 anos entregou a sua vida a Cristo como Senhor e Salvador. Você só vai passar para uma nova fase. É como se hoje você estivesse em um casulo. O casulo da nova criação. E um dia desse casulo vai sair a nova existência lá na eternidade. Mas a nossa vida já começou. E Ele aqui é o nosso modelo. Nós já podemos e devemos viver como aquele que um dia teve sede por nós para mostrar: se eu, um homem igualzinho a você, venci, você vence também. E aqui vale, meus irmãos, uma ressalva que eu sempre gosto de dar. Nunca aceite a mentira extremamente perigosa, talvez eu poderia dizer até diabólica, que Jesus só fez o que fez porque Ele é Deus, e usar como desculpa para as suas fraquezas. Essa irmã destilava fel nas redes sociais há uns anos atrás. Já contei essa história, irmãos, me permito contar novamente. Alguém havia assassinado seu pai, cidade relativamente pequena. A população meio que tinha praticamente certeza, e ela muito mais, de que ele era culpado, mas a promotoria não conseguiu construir um caso. E lá estava ele, andando pelo comércio, fazendo o que queria da vida, e impune. E ela, meus irmãos, não tinha mais uma raiz de amargura não, ela tinha uma floresta inteira. Amarga, raivosa. E aí, meus irmãos, como ela já tinha me procurado para outras questões bíblicas, teológicas e tal, a porteira está aberta, né? Eu a chamei no privado e falei: minha irmã, tudo bem? Me permita meter a minha colher onde eu não fui chamado? Ela não sabia o que era, porque provavelmente ela teria dito não. Ela falou: pode dizer, pastor. Então, minha irmã, eu não tenho condição de entender o que você está passando. Meu pai está bem bonzinho lá no Rio de Janeiro, na época, né? Está lá. E nunca chegou nem a levantar a mão para ele que eu saiba. Eu não tenho ideia do que a irmã está passando. Então não estou falando como se fosse fácil. Deve ser muito difícil. Mas minha irmã, eu julgo que ela estava perto dos seus 40 anos. Eu falei: minha irmã vai viver uma existência miserável. Se Deus lhe der ainda mais 30, 40 anos, a irmã vai viver uma vida azeda. Aí eu falei de texto como Colossenses 2, perdoe como Cristo perdoou. E tal. E a resposta dela foi, infelizmente, essa mentira diabólica. Pastor, é porque Ele era Deus. Não é isso, irmãos. Os exemplos que nós estamos vendo aqui, mais uma vez, são sempre sublinhados com a humanidade de Cristo. Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Cada passo eu estou aqui, o Deus encarnado, mas lembre, encarnado. Não é apenas Deus, é também Deus, também homem. Assim, meus irmãos, não importa qual seja a luta que nós estejamos enfrentando, a dificuldade, o desafio, o que quer que seja, a nossa aproximação com o Senhor jamais pode ser com desculpas. Jamais pode ser: Senhor, o Senhor sabe como é que é, as coisas são assim mesmo, porque não vai colar. Nós vamos nos aproximar dele e dizer: Senhor, vergonhosamente preciso dizer, eu não estou conseguindo ser o pequeno Cristo que eu gostaria de ser. Não significa cristão? Do grego, muito similar ao espanhol, cristianos. Pequeno Cristo. Não é isso que é ser cristão? Então eu preciso, meus irmãos, humildemente e me humilhar diante do Senhor e dizer: Senhor, está difícil perdoar fulano. Muda a minha mente. Faz a metanoia que eu preciso. Vira a chave, né? A expressão da modernidade. Vira a chave aqui, porque eu só consigo pensar coisas ruins. Eu só consigo remoer o que ele fez. Coloque em mim o amor que o Senhor tem por mim, para que eu possa ser como o Senhor é. E acredite, irmãos, isto é possível.
Porque o Senhor, não lembra da lição? Ele jamais nos dá uma missão, uma tarefa que Ele não saiba que nós podemos fazer, mesmo que seja fazer apenas no poder e na capacitação dEle. Ele não nos ordenaria nada que não estivesse dentro disso. Portanto, meus amados, a humanidade de Cristo estampada na cruz mostra para nós como a sua angústia é para mostrar que nós podemos vencer tudo em nome e no poder dele. Aqui é fácil ser crente, especialmente porque a gente não dorme em dormitório, então o irmão não está roncando na sua orelha. Já estive lá. Você está ouvindo da rede lá já, da barraca lá? Perdoa com Deus em Cristo. Mas, amados, a gente vai voltar, né? A gente vai descer do monte. É bom estar aqui, vamos fazer uma tenda. Você tá com a síndrome de Pedrão aí, aqui é bom. Irmão, se aqui tivesse assim, um banheiro top, né, e tal, eu queria ir embora nunca mais. É bom. Irmão, você não tem ideia de quantos crentes já tiveram ideia de fazer um condomínio de crentes. Que noção ilusória. Na primeira vez que o cachorro do teu irmão crente rasgasse o teu lixo e espalhasse no teu quintal, a santidade ia empurrá-lo. Você só não queria saber se você queria enforcar o dono ou o cachorro. Então, não é isolamento, irmãos. É como Jesus, ser santo nos piores cenários possíveis. É isso que ele, como homem, nos mostrou. Ao lado de uma Maria Madalena prostituta e ao lado de uma Maria Madalena completamente restaurada. Ao lado de um Pedrão que o bajulava, né? Elogiava, e ao lado do Pedrão que só dava canelada. Ele jamais saía, meus irmãos. Eu comentei esses dias que a gente conhece essas passagens, né? Porque se juntar tudo que a gente tem nos evangelhos, acho que não dá nem 30 dias da vida de Jesus direito. Mas no dia a dia devia ser dose para leão. Dose para leão. Porque o colégio apostólico, meus irmãos, tinha os seus problemas. Eu fico pensando, né? O pessoal, quando viu Levi chegando a primeira vez, comendo assim, e lembrando que ele havia pego o seu imposto, da sua mãe, do seu pai, né? Ele era cobrador de impostos para o Império Romano. Aí você tinha o Zelote lá, revolucionário, o cara que queria libertar na base da espada. E de novo, você tem um pessoal, né, que ele via como passapanista, negacionista, que não fazia nada, que ficava ali só pescando e tal. O colégio apostólico tinha os seus problemas. E lá estava na cabeça da mesa o camarada que conhecia o coração de todo mundo. Não devia ser fácil o dia a dia. Agora, meu amado, deixa eu dizer onde eu queria chegar. Nada mudou, porque ele está bem aqui. Cada vez, meus irmãos, que eu tenho vontade de ter um carro que fosse Transformers, de hatch compacto, Transformers em reto escavadeira, para pegar o carro da frente que me cortou e ruim. Cada vez que eu tenho esse sentimento, eu deveria parar e... Tudo bem, Senhor? Ele está bem aqui. Bem aqui. E Ele conhece cada um dos sentimentos que já passou pelo meu coração. Mas a gente pode usar isso, irmãos, ao nosso benefício. Porque se nunca estamos sozinhos, nós sempre temos o padrão do nosso lado e nós sempre temos como usar a presença dele como inibidora das minhas liberdades indevidas. Que bênção, meus irmãos, é o nosso Senhor. Ele é completo. Tudo que nós precisamos. Nós ainda chegamos e ao quinto faltam 2. Ele está mostrando a sua divindade, sua humanidade, sua preocupação, o que ele pensa de nós, o que ele dá exemplo em tudo. Eu sinto até pena, meus irmãos, de quem tenta seguir esses deuses falsos.
não são exemplos de nada, não fazem nada por eles, e eles são tão dedicados. Como eu não seria muito mais a este aqui? Amém? Ó Senhor Deus, ajuda-nos a viver o nosso dia a dia dessa maneira, dessa forma. Remove de nós, irmãos, das nossas mãos, dos nossos dias. Remove de nós, Senhor, essa religiosidade de domingo, de reunião. Inunda com a Tua presença. Que nosso ambiente de trabalho seja um templo, que nossa casa seja um templo. Que o campo de futebol no lazer seja um templo, onde podemos fazer todas as nossas atividades humanas em adoração, em santidade, vivendo o exemplo que o Senhor nos deu. Rir para a glória de Deus, trabalhar para a glória de Deus, fazer tudo, Senhor, como Tu fizeste com a Tua humanidade, de maneira que glorifique o Teu nome. Obrigado, Deus, pela Tua palavra tão profunda, como verdadeiramente, irmãos, podemos diante dos irmãos puxar, e nós podemos ficar aqui muito tempo, mergulhando na profundidade da Tua palavra. Te agradecemos, ó Deus, mais uma vez, pelo exemplo perfeito e capacitação que temos em Cristo Jesus. Em nome dele nós oramos. Amém.